assessoria jurídica ao Estado e também fazer a sua representação judicial, tanto ativa como passivamente, né? São todos formados em direito, né? Já têm formação jurídica, terão, portanto, neste período de trabalho, junto à PGE, uma ótima oportunidade para aprofundamento do seu conhecimento, em especial em matérias de direito público, e para isso nós contamos hoje com a honrosa presença de representantes das 3 grandes áreas da Procuradoria-Geral do Estado. Contamos hoje com a presença da doutora Júlia Maria Plenamente, que é da Subprocuradoria-Geral da área de consultoria e vai trazer às senhoras e senhores qual o perfil de atuação do Procurador do Estado no âmbito da consultoria jurídica prestada, em especial às secretarias de Estado e autarquias. Contamos também com a presença do Dr. Eric Ronaldo Januário, que é chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Estado e que tem amplo conhecimento aí de todas as atribuições da nossa instituição. Contamos também com a honrosa presença do Dr. Bruno Menha, que é o subprocurador-geral da área do contencioso, né? Então tem bom conhecimento no que diz respeito às ações judiciais nas quais o Estado de São Paulo figura como parte, desde que não trate de questões tributárias, porque esta é uma tarefa delegada ao Dr. Tiago, que é subprocurador-geral adjunto da área do contencioso tributário fiscal. Registrando apenas, deixei de fazê-lo, que a doutora Júlia Plenamente é subprocuradora-geral adjunta da área da consultoria jurídica da PGE. Então, os senhores e as senhoras estarão em ótimas mãos neste período de tarde para terem uma apresentação do que faz o procurador do Estado em cada uma das suas áreas de atuação. No que diz respeito à área que eu represento, que é o Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado, nós somos órgão auxiliar do gabinete da Procuradora-Geral, que tem por missão, imposta por nossa lei orgânica, promover o conhecimento, o aperfeiçoamento tanto de procuradores como de servidores da Procuradoria-Geral do Estado e também de fora. E por quê? Porque além das atividades de aperfeiçoamento, nós contamos na PGE com uma escola, que é a Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado. E aqui já fica o convite às senhoras e aos senhores. Como residentes jurídicos, enquanto permanecerem como residentes jurídicos na PGE, os senhores poderão frequentar o nosso curso de especialização em Direito Processual Civil Contemporâneo, cujo prazo de inscrições esgota-se agora no dia 5 de fevereiro. Tá? Esse é um curso de especialização lato sensu, tem, além dos módulos e dos créditos que nós oferecemos, os senhores confeccionarão um artigo jurídico de conclusão de curso e, se percorridos com sucesso todas as etapas deste compromisso acadêmico, sairão daqui com o título de especialista, inclusive com a possibilidade de ingressar no campo da docência, desde que cumpram os créditos específicos de didática do ensino superior, dentre outras matérias que oferecemos obrigatoriamente, vocês saem daqui habilitados à docência. Então, fica aqui o meu convite em nome da doutora Cíntia Bixkovski, que é a procuradora do Estado-chefe do Centro de Estudos da PGE, para que inscrevam-se na nossa especialização, tá? Cujo prazo de inscrição expira agora no dia 5 de fevereiro. Tá? A inscrição é feita online, né? Nós temos um sistema de coleta dessas inscrições via sistema da escola, e isso a gente pode oportunamente orientá-los a fazer. Né? Então, feita esta breve apresentação, mais uma vez desejo uma boa acolhida às senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Procuradoria-Geral do Estado, né? Convido-os para que conheçam o que o Centro de Estudos da PGE tem a oferecer aos senhores, e aqui mais uma vez reitero, pensem com carinho na possibilidade de ingressarem, de se matricularem nesse curso de especialização, que enquanto residentes jurídicos
é gratuito para as senhoras e senhores, não se paga nada, e com um corpo docente altamente qualificado. Vejam a programação, os professores, os coordenadores, de fato é um curso muito bom. Então fica aqui o convite. E feita essa apresentação, saúdo a todos e passo a palavra ao doutor Eric para que faça suas considerações em nome do gabinete da senhora Procuradora-Geral. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Eric, como o Dr. Walter aqui me apresentou. Eu sou chefe de gabinete na PGE e, dentre as atribuições da chefia de gabinete, está a coordenação do centro de estágios, né, ao qual os senhores estarão vinculados. Eu queria começar fazendo os meus agradecimentos aqui ao Centro de Estudos por proporcionar a logística aqui para a gente fazer essa escolha de vagas, a minha equipe do Centro de Estágios, representada aqui pela Nathalie, que foi fundamental para a gente conseguir elaborar todo o processo seletivo e proporcionar aos senhores essa escolha de vagas. A nossa CA também, que foi quem foi responsável pela contratação da empresa, aos membros, que são todos procuradores, né, que foram membros da banca, que elaborou a prova que os senhores prestarem. Eu vi a prova, eu sei que foi uma prova difícil. Eu acho que o fato dos senhores estarem aqui é um bom sinal, né, que os senhores estão no caminho certo. O caminho do concurso público, eu acho que talvez a maior parte aqui pretenda ingressar no serviço público, né, um caminho árduo, como todos sabem, e essa prova eu acho que é um bom parâmetro para os senhores avaliarem que os senhores estão no caminho certo, né, e eu acho que durante a residência jurídica os senhores vão ter contato aqui com a atividade prática, né, do dia a dia dos procuradores do Estado, nas 3 principais áreas da Procuradoria, que vai engrandecer muito a possibilidade dos senhores lograrem êxito nos concursos públicos, né? Eu vi, foi uma prova realmente difícil, acho que eram 60 questões, né? No total, nós tivemos, acho que 500 inscritos aproximadamente, aprovados foram, acho que 95, ou seja, menos de 20% dos que prestaram a prova conseguiram passar, né, que a gente estabeleceu uma nota mínima de corte de metade dos pontos, e eu vi que é uma prova difícil. Eu também confesso que tive dificuldade de resolver a prova. O doutor Tiago aqui, que está me acompanhando aqui, é um dos responsáveis pela prova, então qualquer reclamação os senhores podem fazer para ele também. E, evidentemente, que a gente está fazendo uma escolha aqui, se os senhores, evidentemente, tiverem qualquer dúvida em relação ao programa de estágio, a gente está aqui aberto para conversar, né, essa escolha de vagas, diária, ela não estava prevista inicialmente no edital e nem na resolução. A resolução falava que era critério do centro de estágios, mas a gente entendeu por bem que era necessário ouvir os senhores e, respeitando a lista de classificação, respeitando o mérito dos senhores no processo seletivo, que era a melhor opção era dar a palavra para os senhores decidirem em que área os senhores pretendem realizar o treinamento prático. E para isso seria necessário uma breve explicação aqui, né, do que faz cada área. Então, por isso que a gente resolveu chamar os senhores aqui. A gente está aberto para qualquer dúvida. Se os senhores estiverem aqui, pode vir aqui perguntar, não tem problema nenhum. Sem mais delongas, eu passo logo a palavra para a Júlia, que acho que ela vai começar explicando aqui como é que funciona a área dela. Boa tarde. Obrigada, doutor Eric. Boa tarde a todos e a todas. Desejo boas-vindas, né, em nome de todos, aqui em nome da área da consultoria. É muito bom ver muita gente animada, engajada. Estou vendo que vocês estão com carinhas ansiosas aí para conhecer um pouco mais da PGE e saber qual área que vocês poderão escolher e realizar o treinamento que vai estar aliado com os estudos de vocês, com o que vocês pretendem, como o Dr. Walter também falou, quem sabe pensar, o Dr. Eric também, num concurso para a própria PGE também. Então, a gente fica muito feliz em recebê-los aqui. Vou falar um pouquinho da nossa área, que é a área da consultoria jurídica. Deixa eu aguardar aqui. Então, só para reiterar aqui, como o Dr. Walter me apresentou, meu nome é Júlia, eu sou subprocuradora-geral adjunta da área da consultoria. E o que a gente faz na nossa área?
Pela Constituição do Estado, no artigo 99, a gente tem algumas atribuições da Procuradoria, e está lá, além da atuação em juízo, que vocês devem, né, as pessoas trabalham mais com isso, às vezes estágio, enfim, que são dos meus colegas Dr. Bruno e Dr. Tiago. Na consultoria, a gente trabalha muito com os pareceres, com as consultas. Então, a gente tem, eu vou mostrar mais adiante, cada secretaria do Estado e a maioria das autarquias tem um órgão jurídico para assessorar. Então, o secretário, as coordenadorias, quando eles têm uma dúvida jurídica, eles encaminham para a consultoria jurídica responder. Tem alguns casos, até, por exemplo, em caso de licitações, nas contratações, que a oitiva do órgão jurídico é obrigatória. Não necessariamente você segue o que o órgão jurídico disser, mas é necessário ouvir o órgão jurídico. Então, a atuação, a gente não tem um volume tão grande como tem os contenciosos, né? Os colegas vão expor para vocês, mas a gente tem consultas sobre temas diversos em todas as secretarias. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro item, consultoria e assessoramento. Então, como é que a gente diferencia isso? A consulta normalmente ela chega formal. Então, tem um processo, faça uma pergunta, aí o procurador dá um parecer. Se ele não tiver elementos suficientes de instrução, ele devolve para melhor instrução, faz uma cota. Então, a gente tem esse trabalho que é a análise do processo, pesquisa dos nossos precedentes, inclusive, que é muito importante a gente sempre tentar reiterar o que a gente já deu de orientação jurídica. A gente tem um órgão aqui na PGE, que é a Procuradoria Administrativa, que trata das questões mais relevantes e de repercussão para toda a administração. Então, quando a matéria já foi tratada por esse órgão, a gente verifica se tem o parecer, qual que é a orientação dada. Então, o residente vai ter que atuar na consultoria jurídica, vai ter bastante esse trabalho de pesquisa, de verificação dos precedentes na nossa base de dados. E o assessoramento jurídico é aquele dia a dia. Então, alguém da administração tem uma dúvida, vai lá falar com o chefe da consultoria, marca uma reunião. Então, é muito frequente reuniões. Se os senhores tiverem interesse, conversem com os chefes que atuarão, podem participar das reuniões, em que aí o secretário, enfim, coordenador, subsecretário, traz temas diversos para análise. Às vezes a gente responde no momento, outras vezes a gente pesquisa, enfim. Então, é um trabalho bem dinâmico, a gente tem... conversa bastante com os colegas, até das outras áreas, das outras secretarias. E então eu acredito que se vocês optarem pela consultoria, vai ser um trabalho bem interessante. Então, a gente tem aqui consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, que a gente tem aqui, inclusive, vaga, a gente tem as agências, tanto a agência de serviço e a agência de transportes, que é a Artesp, a gente vai ter vaga na Artesp, tá? E a gente tem também uma outra, assim, exceção das universidades, que as universidades têm procuradoria própria. Então, algumas autarquias a gente ainda não atende, mas Artesp, ANSP, SPPrev, essas, inclusive, vai ter vaga para escolha. Então, assim, pensando nessa atuação, uma das peculiaridades da consultoria jurídica é que a atuação ela não é concentrada como ocorre nas outras áreas. Então, a gente vai ter o trabalho, pode estar o órgão jurídico espalhado em vários locais da cidade. Normalmente, a região central, a gente tem aqui também, mas essa característica é um pouco diferenciada com relação às outras áreas, que a atuação é mais concentrada na Procuradoria Fiscal, na Judicial e alguma coisa também aqui no prédio. A gente também tem a representação do Estado junto ao Tribunal de Contas. Lá a gente tem a Procuradoria da Fazenda do Estado. Ela é uma atuação que é como se fosse um pouco híbrida, é um pouco de consultoria, um pouco de digamos, de um contencioso administrativo. As representações que são feitas em face do
do Estado, das secretarias, no Tribunal de Contas, a gente tem lá uma procuradoria que analisa essas representações também. Ela tem fala no processo, nesse processo administrativo junto ao Tribunal de Contas, e a gente vai ter uma vaga lá também, tá? E aí, além disso, a gente tem as consultorias, por último, como em todas as secretarias, e tem na junta comercial também do Estado, que é uma atuação também um pouco diferenciada, mas lá a gente não vai ter vaga nesse momento. Então, as atividades, agora falando um pouquinho mais das nossas atividades. A gente realiza procedimentos administrativos, os disciplinares, então a gente tem uma procuradoria especializada, que é a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, onde são realizados os processos disciplinares dos servidores do Estado, salvo aqueles que têm corregedoria própria. Então, são procuradores que realizam essa atividade. A gente tem o assessoramento jurídico e técnico legislativo ao governador. Na verdade, essa atuação é consultiva, mas quem realiza, pela nossa lei orgânica, essas duas funções são assessorias do gabinete. Tá? Então, a consulta ela pode até chegar pela CJ, pela consultoria. A consultoria vai analisar, mas o final, a manifestação, a análise final vai ser feita por essas assessorias do gabinete. A gente tem assessoria jurídica aos municípios, que a gente pratica de uma forma eventual, não está instalada ainda essa assistência. Mas a gente, enfim, pode fazer alguns convênios para orientação e outras funções que atribuídas por lei. Tá? Quando toda lei que previr a manifestação da consultoria ou do órgão jurídico, essa manifestação se dá pela área da consultoria. E aí, qual que é o nosso organograma? Considerando essa explanação inicial com base na Constituição, a gente tem a seguinte divisão. Então, a gente tem a área da subprocuradoria, que é onde eu trabalho aqui. A subprocuradora-geral é a doutora Alessandra, ela está em férias. E a gente faz uma espécie de coordenação de todas as outras áreas onde estão as consultorias jurídicas. Então, a gente tem 5 procuradorias especializadas e 41 consultorias jurídicas espalhadas tanto na capital quanto no interior. O concurso de vocês não tem vagas para o interior, não vai ser destinado, mas a gente tem também consultorias jurídicas no interior do estado. Então, como que a gente está organizado? Quais são? Aqui a gente tem a subprocuradoria, e aí aqui a gente tem alguns órgãos que são específicos também. Então, na própria lei orgânica, a gente tem a assistência de gestão de imóveis, que é o órgão que cuida de toda a matéria imobiliária que tem no Estado. Então, as orientações gerais sobre matéria imobiliária, que não sejam do contencioso, a gente tem essa área específica. Núcleo de direito de pessoal. Então, quem for para uma consultoria jurídica, né, de secretaria, não vai ver muito matéria de direito de pessoal, porque toda essa matéria vai por esse núcleo. Mas a gente vai ter vaga nesse núcleo também. Quem se interessar em matéria de pessoal, estatuto de servidor, até trabalhista, que a gente tem as autarquias, principalmente em regime CLT, esse núcleo que dá orientação jurídica nesses casos. A gente tem o núcleo de parcerias e transportes, que é o núcleo que cuida das concessões e todos os tipos de delegação de serviço público do Estado. Então, esse núcleo, além de cuidar disso, que ele atrai também essa matéria, que é de todas as secretarias, ele faz a consultoria jurídica da Secretaria de Parcerias e Investimentos, que nesse governo foi criada uma secretaria para cuidar especificamente dessa matéria. E aí a gente tem as consultorias jurídicas, de um modo geral, que a gente vai ver no próximo slide. E as procuradorias especializadas, que eu tinha dito que a gente tem 5, a gente tem a Procuradoria Administrativa,
que fala, de um modo geral, sobre matérias de interesse de toda a administração, a Procuradoria de Assuntos Tributários, que tem mais ou menos esse mesmo papel, mas em matéria tributária. Então, é muito comum que, às vezes, a área do contencioso tributário fiscal mande uma consulta para a Procuradoria Administrativa, para a Procuradoria de Assuntos Tributários responder, dando uma orientação geral em matéria tributária, desde que não tenha a ver com o contencioso em si, mas a ver com, por exemplo, a natureza do tributo, alguma coisa específica da matéria tributária, fiscal e tributária. A Procuradoria da Fazenda junto ao Tribunal de Contas, que eu expliquei para vocês mais ou menos como funciona. A Procuradoria da Junta Comercial, que acompanha os registros, acompanha as sessões, eles também têm um trabalho diferenciado lá. E a PPD, que é a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, que eu também já tinha adiantado, que cuida dos processos disciplinares dos servidores que não tenham corregedoria própria. E aqui, assim, é um panorama, não sei se está fácil de vocês verem, talvez esteja pequeno. De todas essas secretarias aqui, a gente tem um órgão jurídico. Às vezes eu falo órgão jurídico, mas às vezes é só um procurador. Então, dependendo do volume, do tamanho, da demanda, a gente aloca uma equipe maior ou menor para atender aquele interesse da administração naquela secretaria. Tá? Então, todas essas aqui a gente tem aqui só uma peculiaridade, Secretaria da Justiça e PROCON. O PROCON é uma fundação, a gente não atende, mas tem um convênio em que tanto a consultoria quanto o contencioso fazem fundações, né? Então, essa fundação, então, para atuar, a PGE atuar nos interesses da fundação, tem que ter um convênio, não está na Constituição. A gente tem também até aqui que foi criado um órgão que não é secretaria, mas tem uma demanda bem grande, que é a Controladoria Geral do Estado, que a gente divide aqui, a Secretaria da Fazenda faz a consultoria jurídica da Secretaria da Fazenda, atende também a Controladoria. Então, a gente tem aqui toda essa gama de secretarias, todas elas vão ter matérias transversais, como, por exemplo, licitações e contratos, elaboração de atos normativos, isso vai ser peculiar a todas, mas todas elas, vocês veem que vão ter matérias, então tem educação, tem saúde, fazenda, então cada uma vai ter uma matéria também que é diferente, em que vocês podem aprofundar os estudos ou, enfim, conhecer algo novo, políticas públicas novas. A consultoria participa muito da elaboração da política pública, tá? Então, é construído junto. Esse assessoramento, que eu disse que tem muitas reuniões, tal, isso é muito importante para legitimar desde o início a atuação da administração. Aqui são as autarquias, né, as consultorias jurídicas de autarquia. Então, a gente tem aqui que a gente vai ter vaga o Centro Paula Souza, o Detran, SPPrev e a Artesp. E ANSP também. As demais a gente não vai conseguir alocar todo mundo, e são no interior também, o interior não vai ter vaga. E, por fim, né, acho que o que interessa mais aos senhores são os locais onde efetivamente disponibilizaremos vaga. Então, teremos na SPPrev, na Procuradoria da Fazenda junto ao Tribunal de Contas, Núcleo de Direitos de Pessoal, Núcleo de Parcerias e Transportes, Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Secretaria de Administração Penitenciária, na Secretaria da Educação, 2 vagas, Secretaria da Saúde, Secretaria de Transportes Metropolitanos, Centro Paula Souza, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, o IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, e a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Então, é só um panorama, pessoal, para vocês começarem a pensar, né, o que vocês pretendem, qual é o interesse de vocês aqui no treinamento da PGE. E aí eu conversei até com a Nathalie, que depois que vocês, como a gente tem pouco menos 14 vagas, se vocês, ao final, quem escolher pela área da consultoria, eu estarei aqui, a gente já pode escolher qual consultoria, qual órgão jurídico a pessoa irá atuar, porque, como eu disse, são locais diferentes, né? Eles não estão todos concentrados num mesmo endereço. Então, aí também depende da disponibilidade, enfim, de cada um.
Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez e desejo boas-vindas a todos. Passo a palavra para o doutor Bruno. Boa tarde a todos. Primeiramente, bem-vindos à PGE. Nós estávamos ansiosamente aguardando a chegada de vocês. Espero que o estágio de vocês seja tão interessante e divertido quanto costumam ser a nossa vida aqui. De tédio ninguém morre, a gente sempre tem bastante coisa para fazer. Vocês imaginam que o Estado, sendo do tamanho que ele é, assunto é o que não falta, problema jurídico é o que não falta, sejam dúvidas que são solucionadas pela consultoria, sejam brigas que são solucionadas pelos dois contenciosos. Então, a chegada de vocês é muito, muito aguardada e muito bem recebida por todos nós, bem-vindos mesmo. Na área do contencioso geral, essa é o único slide que eu trouxe para vocês e resumir em 3 bolinhas o que a gente faz na área do contencioso geral. Imagino eu, ainda vamos confirmar, mas imagino eu que algo próximo da metade de vocês devam vir para o contencioso geral para a nossa felicidade, porque por uma questão de proporção de tamanho. É a maior área da PGE, que cuida de todos os processos não tributários. Então, a nossa competência é essa. Tudo que não é tributário, que é da área do Tiago, vem para o contencioso não tributário, para o contencioso geral. A gente é autor, a gente é réu, a gente recebe demandas extremamente complexas ou demandas extremamente repetidas, e aí a gente tem 2 grandes focos de atuação. Para as extremamente complexas, a gente precisa de um trabalho mais artesanal. Então, quem gosta de detalhe, quem gosta de caça-milho, quem gosta de rever documento, essa é a oportunidade. Nos outros casos, a gente atua com volume. E aí a atuação não é pensada para ser feita caso a caso, é pensada para ser feita numa gestão de volume. E muita gente prefere essa atuação, geralmente porque ela costuma ser mais flexível. A atuação no processo complexo, ela para algumas pessoas é mais interessante, porque você vai descobrir mais coisas ali, mas você nunca sabe a surpresa que você vai encontrar. Né? Então, para quem gosta de previsibilidade, às vezes vai tomar um susto ali. Para quem gosta de gestão, para quem se interessa por inteligência artificial, que a gente está implementando no nosso contencioso, para quem se interessa por pesquisa de jurisprudência grandes, incidentes de resolução de demandas repetitivas, essas coisas que a gente tem um grande impacto, e no Estado a gente sempre tem, somando o volume, vai ser muito feliz atuando nessa parte. Hoje, no contencioso geral, a gente tem 1.300.000 processos. O tributário não é muito diferente, é algo próximo disso. Então, a gente tem algo entre 2,5 milhões e 3 milhões de processos ativos na PGE, e a gente precisa adotar estratégias diferentes para cada um deles. Então, de modo geral, é isso. Né? Tem esses 2 perfis de gestão. E aí eu já trago para vocês um pouco aqui embaixo de onde a gente vai abrir vaga. O contencioso geral é maior do que isso aqui. A gente tem 22 núcleos, então o contencioso geral é dividido em 22 núcleos de procuradores espalhados pelo estado inteiro, no interior, e mesmo o procurador estando no interior, ele pode estar num núcleo que virtualmente você eventualmente terá contato com ele. Então, o contencioso geral ele não é dividido por território, o tributário também não. A gente é dividido por núcleo, não importa onde o procurador está. Nós temos 22 núcleos, e tudo aquilo que a consultoria faz no lado da dúvida, do parecer, a gente faz no lado do litígio.
né? Então, a gente também atua com todas as secretarias, a gente também atua com uma diversidade de assuntos que acho que abrange quase que o direito inteiro. É difícil uma matéria jurídica que a gente nunca tenha lidado. Direito marítimo, já passou. Direito, pode imaginar, fala uma área do direito que é bem provável que a gente já tenha, que a gente tenha pelo menos um processo, um parecer sobre isso. Então, isso é uma coisa legal, que vocês estão no setor público, mas advogando, lidando com advogados. E a gente tem os advogados do outro lado que tem a criatividade gigante, e a gente tem aqui a missão de lidar com a criatividade deles. Para facilitar, eu dividi 3 grandes blocos aqui, que são os nossos 3 grandes blocos do contencioso geral. O primeiro grande bloco é do direito de pessoal, e é aqui que a gente faz estratégia de gestão, serviços públicos e residual, que é um pouco mais artesanal, e ambiental e imobiliário. O ambiental e imobiliário é mais provável que a gente abra uma vaga no imobiliário, tá? Já adiantando para vocês. O ambiental e desapropriações, eu ainda não tenho certeza, mas acho que não. A gente ainda está coletando, tomando essa decisão, coletando os projetos que vão ser apresentados a respeito disso. E amanhã, depois que vocês tiverem escolhido, caso vocês tenham escolhido o contencioso geral, quem tiver escolhido o contencioso geral vai se encontrar aqui de novo, e aí a gente vai falar com mais calma sobre cada uma dessas áreas, a gente vai falar, que aí quem tiver escolhido o contencioso geral, amanhã ou quarta, terça e quarta, a reunião é aqui, mas amanhã ou quarta escolherá uma dessas sub-áreas, por assim dizer. Mas agora, só para vocês terem ideia, caso vocês venham para o contencioso geral, o que acontecerá. Então, no imobiliário, provavelmente vai abrir uma vaga. Eu, pessoalmente, gosto muito de imobiliário. Tem gente que acha que é estranho, tem gente que acha que não, mas é muito artesanal e envolve muito direito civil. Então, para quem tem aquela coisa que gosta não só de direito público, mas também de direito civil, gosta de direitos reais, etc., é feliz no imobiliário. Esse mesmo perfil que gosta de direito civil, gosta de direito privado e não só direito público, também costuma gostar da área de contratos ou responsabilidade civil. Responsabilidade civil, indenizações, tal, costuma ser interessante para quem tem esse perfil. Contratos, e aqui a gente tem contratos basicamente decorrentes de licitações. Então, aqui é um perfil mais de contrato público, concessões e contratos regulados. A gente tem um núcleo de contratos e regulação que costuma trabalhar com demandas grandes e também com contratos regulados da Artesp ou da Arcesp, que são as 2 agências reguladoras do Estado. Enfim, amanhã detalho mais, mas quem tem esse perfil costuma gostar de contratos e responsabilidade civil. Quem tem esse perfil também costuma gostar de arbitragem, vai ter uma vaga em arbitragem, e é a única vaga aqui que fisicamente seria desenvolvida nesse prédio. As outras todas no centro da cidade. A gente tem 3 endereços no centro, mas são todos um próximos do outro, tal. E já adiantando, tem home office, então não é todos os dias necessariamente. E aí vai depender, a quantidade de home office vai variar de núcleo para núcleo. Estou comentando isso, que é isso que vocês estão interessados em saber agora, certo? Né, muito legal, mas vocês estão querendo saber isso agora. Então, tem home office. Na consultoria também tem, Acho tá? que Só para... 3, Não, estou falando só da minha, acho que tem. Mas é uma informação importante, Acho que das 3 áreas. Então, a arbitragem, não sei se alguém gosta, é a única vaga que será aqui neste prédio do contencioso geral. Tá? Quem gosta mais de direito civil é feliz nessas áreas, quem gosta mais de direito penal, além do direito público, costuma gostar de improbidade. Né? Na consultoria tem a parte disciplinar, aqui a gente tem a área de improbidade. É uma área muito interessante, nova na PGE,
e super delicada. Então, é uma área de muita responsabilidade. A gente filtra muito, é muito olhado, tem um impacto midiático grande, todos têm um impacto midiático, mas essa é uma que tem muito foco. Mas, enfim, quem gosta de direito penal, não é o meu caso, mas quem gosta de direito penal pode querer a área de improbidade. Ainda em serviços públicos, o DETRAN fica no próprio prédio do DETRAN, nosso setor do DETRAN, e aí, fazendo uma boa propaganda, ele tem um dos nossos melhores coordenadores, que é o André Serafim, e ele é realmente uma pessoa muito presente, literalmente presente, ele vai todos os dias. E ele gosta de explicar, e ele é muito atencioso, e então, assim, é um lugar, claro, para quem vai lidar com matéria de direito de trânsito, esse o tema lá. É interessante porque é uma matéria do dia a dia, só que mais que isso vai ter um coordenador muito presente, vai ter um coordenador que certamente vai ajudar a ensinar, e a proposta do estágio é essa, né? Aprender. Então, o DETRAN, que tem como coordenador o André, certamente vai ter essa experiência de aprendizado. E execuções estratégicas, que também é um lugar muito bacana, em que a gente fez bancas específicas. A banca cada procurador tem uma banca. A gente fez bancas específicas nas quais vocês atuariam, ou atuarão, se escolher, que vai lidar com a parte de execução, então é processo de execução, tira conhecimento, só que só no estratégico. Então, grandes execuções do Estado, vai aprender finalmente como é que é lidar com precatório, o que é precatório por dentro, que é algo que nem todo mundo entende e quem trabalha lá passa a entender. Quem gosta de cálculo, eventualmente, pode ser bastante feliz lá também, quem gosta de matemática, mas, de modo geral, quem gosta de processo gosta de estar lá, porque já é a última etapa do processo. Você tem que ser muito bom de processo para salvar alguma coisa ali. Então, quem gosta de processo civil costuma gostar de execuções estratégicas. Quem gosta de processo civil também costuma gostar de direito de pessoal por outros vieses. Então, ações coletivas, também a gente vai abrir vaga, e aí é parte de incidente de resolução de demandas repetitivas, ações coletivas. A gente tem muita ação coletiva dos próprios servidores públicos, é o nosso maior cliente. Nosso maior cliente somos nós mesmos. Então, a gente tem muita ação coletiva sobre isso, e a gente aqui tem pesquisa de jurisprudência, tem jurimetria. Então, quem gosta de estatística e olhar para uma massa de processos e falar, olha, a gente está ganhando ou perdendo, a estratégia tem que ser essa ou aquela. Esse é o tipo de trabalho que a gente faz com as ações coletivas de servidor. Previdenciário, muita gente gosta, é um lugar que costuma ser disputado. Primeiro que é muito organizado, também fica dentro de uma autarquia, que é a SPPrev, então fica dentro de uma secretaria fora da PGE, com todos os mimos que as secretarias costumam dar para a PGE, então uma estrutura boa, tá? Um lugar que costuma ser muito disputado por isso, mas também costuma ser muito disputado por quem gosta da área, né, de direito previdenciário. E é um dos locais que tem as audiências mais divertidas também. Geralmente tem uns barracos de direito de família, a esposa pede a pensão, aí aparece a amante, e aí pede também. Então, quem gosta de diversão e direito de família costuma se divertir muito nessa área. Trabalhista, não preciso nem falar, sempre tem o pessoal focado na área trabalhista, e aqui se encontra. O pessoal da área trabalhista é super engajado, é um pessoal super animado, e lá é um ambiente leve, assim, é um lugar bacana de trabalhar, por causa do ambiente, e quem gosta da área trabalhista, não tem o que falar, se encontra ali. Algumas pessoas se surpreendem por que a gente tem tanto trabalhista, mas é porque a gente tem muito empregado seletista no Estado, né? E os terceirizados também costumam processar o Estado a respeito de questões trabalhistas. Então, a gente tem o direito trabalhista inteiro ali, do começo ao fim, até o TST. Aliás, aqui a gente vai até o STF em todas as ações, não só o pessoal que vai estar em Brasília, mas aqui a gente faz recurso especial extraordinário. O residente que estava até agora, que acabou de se formar, agora entram vocês. A residente que estava no setor trabalhista até agora, ela fazia sozinha os recursos de revista para o Tribunal Superior do Trabalho.
Então, a banca dela era essa, era fazer os recursos de revista do núcleo, e ela era da área, gostava, então ela fez todos os recursos de revista que a gente interpôs durante o período dela. E núcleos de demandas repetitivas, que é a mesma lógica dos coletivas, só que na ação coletiva, claro, geralmente são associações que litigam em nome de várias pessoas. Demandas repetitivas têm um trabalho de investigação que a gente identifica várias ações iguais, agrupa e dá um tratamento agrupado para elas. A maioria é de demanda de servidor, e aqui também tem um pessoal que está muito engajado em fazer a inteligência artificial dar certo. Então, quem gostar da área de tecnologia, robô, programação, etc., pode ser feliz aqui também, porque a gente está tentando, a gente está literalmente ensinando o robô, que é o Watson da Microsoft, a nos ajudar com essas demandas. Então, quem tiver esse perfil vai gostar, né, dessa área. Em resumo, é isso que a gente faz. Independentemente da área que vocês escolherem, espero muito que vocês sejam felizes aqui na PGE. Eu, pessoalmente, gosto das 3 áreas, quero passar pelas 3 ao longo da minha carreira, então, embora eu esteja hoje no contencioso, tenho a admiração pelas 3 áreas e tenho certeza que vocês vão ter muito a aprender aqui. Conte com a gente para isso. Bem-vindos. Boa tarde a todos, todas. Também parabenizar vocês pelo ingresso. Concurso difícil, eu sei, porque fiz as questões de tributário e civil. Espero não ter dado trabalho além da conta para vocês. Mas, como foi dito, estarem aqui, né, num concurso que não foi fácil, com tantos concorrentes, já denota a capacidade de vocês. A PGE ganha muito com a chegada de vocês e, como o Bruno disse, estávamos ansiosos pela vinda de vocês à PGE. Então, muito bem-vindos, né? Tenho certeza que serão muito felizes e, como o Bruno disse, a despeito da área que escolherem, terão muito a aprender e levarão muitas experiências para a vida de vocês. Bom, eu trouxe só essa tela para a gente conversar muito rapidamente sobre algumas estruturas da nossa área. Então, nós temos ali no topo a nossa subprocuradoria e temos aqui, desse lado esquerdo, o que nós chamamos de assistência de recuperação de ativos. É assim que nós estamos estruturados, com 3 grandes núcleos aqui em cima: GAERFs, cobrança estratégica e transação tributária. O Caio, que está ali atrás, que foi estagiário do GAERFs e agora passou no concurso de residente, não é, Caio? Tem uma experiência, depois vocês podem questioná-lo sobre a vivência dele no GAERFs. Eu vou começar a falar desses 3 núcleos um pouquinho para vocês entenderem a nossa dinâmica. Bom, como está ali, antes disso, no nosso artigo 35 da Lei Orgânica da PGE, essas são as nossas atribuições, né? Nós cobramos a dívida ativa estadual, tributária e não tributária. Então, em execução fiscal, nós lidamos tanto com as questões atinentes a ITCMD, ICMS, IPVA, como também com outras cobranças que são matéria de inscrição em dívida ativa, as multas em geral, multa ambiental, multa PROCON, as multas das secretarias, também são objeto de cobrança na nossa área tributária. Na posição de Estado réu, nós respondemos aos mandados de segurança, declaratórias, anulatórias, todas as ações anti-exacionais em matéria tributária. É bastante coisa. É bastante coisa. São milhares, milhões de processos, né? Estamos hoje próximos de 1.200.000 processos em curso na nossa área. É uma área mais especializada, sem dúvida alguma, mas nós sabemos que o universo tributário é um universo enorme. Então, quem gosta da matéria tributária, tanto do direito material quanto do direito processual tributário, aqui vai encontrar um ambiente muito propício para boas experiências. As grandes teses tributárias que estão em curso no Brasil passam pela nossa área. Nós temos uma interlocução muito próxima com os colegas de Brasília,
Aproveito para mandar um abraço, eles estão no streaming aqui, o Dr. Celso, que é o coordenador dos residentes lá em Brasília. Então, todas as grandes questões tributárias do Brasil passam necessariamente pela nossa área também. Default de CMS, federalismo cooperativo e tantas outras em curso agora. Temos representantes na comissão que cuida da reforma tributária também no Brasil. Então, nós temos aqui um papel muito, muito importante. Falando um pouquinho aqui da nossa assistência de recuperação de ativos, eu começo pelo GAERFIS, que é o nosso grupo de atuação especial para recuperação fiscal. O Bruno falou que quem gosta de direito penal, não é? Tem lá a área de improbidade, mas quem gosta de direito penal puro, não é? Está aqui, porque vejam ali no nosso 35.5, nós atuamos como assistentes de acusação. Então, o GAERFIS responde na PGE pela composição do CIRA. No estado de São Paulo, nós temos o chamado Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, PGE, Secretaria de Fazenda e o GAECO do Ministério Público. Então, as grandes fraudes tributárias do estado de São Paulo passam por aqui. E dentre outras atribuições, né, ações cautelares, incidentes de desconsideração de responsabilidade, de personalidade jurídica na área fiscal e outras grandes, nós atuamos, inclusive, como assistentes de acusação. Né? Nós atuamos em alguns processos penais, alguns mais relevantes, aqui também pela PGE. É uma função, em alguma medida, atípica até pouco tempo, assim como era improbidade, né? E a PGE ocupou muito bem esses espaços. Então, quem gosta de direito penal vai ter a chance aqui também, teremos vaga no GAERFIS, já adianto a vocês, de atuar também nessa matéria. Temos hoje um núcleo de cobrança estratégica que é uma subdivisão da nossa cobrança fiscal, que também tem um trabalho muito próximo com a Secretaria de Fazenda. Então, devedores pré-selecionados numa estratégia de recuperação de crédito, um diálogo muito próximo entre PGE e Cefaz, em que nós escolhemos os casos, e esse núcleo é que acompanha, garantindo uma recuperação do crédito tributário mais eficiente, mais específica. É um anteparo ali da atuação do GAERFIS. E temos um novo núcleo no estado de São Paulo. No ano passado foi aprovada uma nova lei, que é a 17.843, que é a lei de transação tributária. O estado de São Paulo tinha uma lei de transação tributária até 2020, mas ante as necessidades de conformidade fiscal, ante o cenário que nós vivenciamos no Brasil, especialmente diante de uma lei muito mais abrangente da União Federal, nós achamos conveniente encaminhar um projeto de lei para a nossa Assembleia que moderniza, que amplia os parâmetros da transação tributária no estado de São Paulo. Essa lei entra em vigor agora dia 7 de fevereiro e nós já temos, né, instituído um núcleo de transação tributária. Quem gosta, adianto que esse núcleo também terá vaga para vocês. Então, quem gosta de tratar de transação, negócio jurídico processual, também é um tema que vai ser tratado nesse núcleo, conformidade fiscal, negociação na área tributária, esse é um núcleo em que nós disponibilizaremos vaga. Nós apostamos muito nesse projeto, porque é um dos nossos tripés no que diz respeito à recuperação do crédito tributário no estado de São Paulo. Não à toa, esses 3 núcleos estão no que nós chamamos de assistência de recuperação de ativos da nossa subprocuradoria. Temos aqui também os outros núcleos, dentro da nossa cobrança, núcleo de empresas ativas, empresas inativas e não tributário. Nós ainda temos um número de execuções fiscais envolvendo empresas que não estão em atividade, mas esse é um núcleo que em breve tende a acabar, porque também pela utilização da inteligência artificial e da automação, o nosso projeto é de, em breve, esse núcleo ser pilotado por poucos ou apenas um procurador e as atividades dessa cobrança de empresas inativas serem todas automatizadas. Temos aqui o núcleo não tributário, que é o resultado de uma especialização que nós fizemos aqui há pouco tempo. Toda a cobrança da área fiscal, ela se dava de forma idêntica para todo e qualquer tipo de crédito inscrito em dívida ativa. Então, nós entendemos por bem especializar. Quem está nesses núcleos, por exemplo, vai lidar com a cobrança das multas PROCON, como eu disse, secretarias, ambiental, é uma cobrança um pouquinho mais especializada, tá? Indo aqui para os nossos núcleos de Fazenda Ré, né? O Estado em juízo como réu. Nós temos aqui, eu faço destaque ao nosso núcleo de grandes ações. Esse núcleo é um núcleo muito especial,
na nossa defesa tributária, porque é ele que lida com as grandes ações no estado de São Paulo. São 7 procuradores que têm uma carga diminuída de processos, mas que cuidam das ações coletivas em matéria tributária, as ações com os valores mais consideráveis em matéria tributária, as ações que envolvem as novas teses, né? O Bruno disse aqui, né, os advogados são criativos. Na área tributária, eles são mais do que isso, né? Eles são inventivos, eles são mágicos quase. As teses aparecem e são esses colegas que param, que pensam, que refletem, que levam essas novas questões na defesa do Estado de São Paulo. Esse núcleo, dentre outros, mas esse núcleo especialmente é um núcleo que tem uma atividade muito presente de sustentação oral, de despacho nos tribunais, assim como o GAERFS e como o NCE. Né? Então, há uma atuação muito constante junto aos tribunais para que essas teses possam ser apresentadas de forma qualificada, de forma eficiente. Aqui nós temos uma outra subdivisão, vocês veem aqui, né, intuitivo, nós temos um núcleo que cuida só do ICMS, só do IPVA, ITCMD e o que é residual, o que não está nos outros núcleos está aqui, e também uma defesa das autuações do PROCON. Nós temos um núcleo com 3 procuradores que fazem a defesa das multas do PROCON na nossa área. Tá? Do lado direito para o final, o núcleo de inventários, que atua em todos os processos em que há o interesse em recuperação do ITCMD, de modo geral, e um núcleo administrativo. Esse núcleo administrativo, ele cuida de algumas questões ligadas, por exemplo, à emissão de certidões positivas com efeito de negativa, aos ajustes que envolvem reparação, alteração ou ratificação de GIA, por exemplo, né, passa por esse núcleo. Então, há uma atividade administrativa inerente à área tributária que precisa ser tratada de forma especializada. Então, nós criamos esse núcleo para cuidar disso. Além de tudo, nós temos a Procuradoria da Dívida Ativa, que é uma unidade ligada também à nossa área. É nessa unidade em que há o controle, o acompanhamento das inscrições dos créditos estaduais em dívida ativa. Com a nossa nova lei de transação, a nossa Procuradoria de Dívida Ativa também ganha uma nova importância. Por quê? Porque nós temos hoje a previsão de institutos como o procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade. O que nós fazíamos lá em juízo para, por exemplo, reconhecer a responsabilidade de sócios, nós hoje, pela lei, e assim como já acontece na União, podemos fazê-lo de forma administrativa. Então, nós teremos um contencioso administrativo para apurar a responsabilidade de sócios, por exemplo, no caso de encerramento irregular de pessoas jurídicas. Nós temos aqui um novo mecanismo, que é a verbação pré-executória de bens, o que acontece já na União. Então, se um devedor inscrito em dívida ativa, por exemplo, tem bens em seu nome, não necessariamente nós precisaríamos buscar o judiciário para garantir essa indisponibilidade via execução fiscal. Nós poderíamos apontar a existência de uma CDA para o registro imobiliário, por exemplo. Isso já é possível. Então, nós temos hoje um outro cenário de cobrança mais moderno, que envolve o Poder Judiciário, né, a execução fiscal, como última ratio, como uma última alternativa depois de uma cobrança administrativa mais qualificada. Então, é um perfil um pouquinho diferente também de cobrança que nós inauguramos na nossa área. Quem também tiver interesse nesse tipo de atuação, será muito bem-vindo à área tributária e tenho certeza que aprenderão e nos auxiliarão e muito. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Em linhas gerais, um resumo muito breve da nossa atuação. Independentemente da área que vocês escolherem, como disse no início, vocês serão muito felizes aqui. A PGE é uma escola muito importante. Faço mais uma ressalva, a especialização que o Walter comentou no início, né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos aqui na escola da PGE, eles são cursos realmente de excelência. Não percam essa oportunidade. O GAERFS e o núcleo de transação, eles são aqui na Pamplona. Tá. Esses 2 núcleos ficam aqui. Os demais núcleos, vocês vão ficar lá na Rangel Pestana 300, lá no centro.
tá? Mas Gaerfs e transação aqui nesse prédio. Difícil escolha, né, gente? Fiquei em dúvida aqui, muito convincentes. Eu acho que o ideal seria trabalhar um dia em cada área aqui, né? Eu passei pelas 3 áreas e fui muito feliz nas 3 áreas. Fui um pouco triste também, mas a maior parte foi de felicidade nas 3 áreas. E... Pois não, pode falar. Vocês me escutam? Boa tarde. O senhor fez um comentário que era uma dúvida que eu tinha. Existe alguma possibilidade de rotatividade para ampliar conhecimento? Tem muita vaga interessante, muita área que oferece conhecimentos diferentes. Tá. Qual que é o seu nome? Karen, prazer. Tudo bem, Karen? Karen, a gente previu na resolução uma possibilidade do centro de estágios fazer essa alteração de área e de local de treinamento prático, né? Eu acho que a gente esse é o segundo programa de residência jurídica, né? Esse programa começou originalmente com a Procuradora-Geral, a última, e agora a gente fez uma reedição, repaginando um pouquinho, porque antes a pós-graduação era dentro da PGE, mas para dar um pouco mais de elasticidade ao programa, para aumentar um pouco o público, a gente resolveu também admitir aqueles que fazem a pós fora da PGE, né? Então, a gente previu nessa resolução a possibilidade dos centros de estágios fazer essa alteração. Eu acho que vai depender muito da demanda dos senhores, depois isso também tem que ser decidido com as áreas, né? Se houver uma possibilidade de permuta ou eventual edital para chamar alguns interessados em trocar de área, mas eu acho que a frequência não pode ser muito alta, né? Porque vocês estão começando, vão ter uma aprendizagem, aí você tem essa curva de aprendizagem e não pode perder depois que vocês atingirem a maturidade na área, já troca, né? Tem esse inconveniente. Então a gente tem que pensar bem, vai conversar depois, posteriormente, com as subs para ver a possibilidade de fazer isso no futuro. Mas é uma coisa a se pensar e vai depender muito do retorno dos senhores, né? E eventual caso ali particular, a gente pode tratar por uma permuta, né? Caso uma pessoa queira fazer e haja também a possibilidade da pessoa da outra área querer mudar, a gente pode pensar numa saída nesse sentido. Mas, enfim, eu queria facilitar ainda mais a escolha dos senhores, apresentando outras opções aqui, que eu deixei por último de propósito, né, porque não são áreas vinculadas, não são órgãos vinculados necessariamente às subs, que são as assessorias do gabinete, né, são assessorias que integram o gabinete. Do ponto de vista da nossa lei orgânica, as subs, procuradorias são órgãos de coordenação setorial, e tem um órgão superior, que é o gabinete da Procuradora-Geral, né? Peço desculpas aqui, esqueci de falar antes, a Procuradora-Geral não pôde comparecer aqui para dar boas-vindas para os senhores, porque ela tinha um compromisso prévio, mas, enfim, ela pediu aqui para recebê-los. Enfim, e a gente vai destinar 5 vagas, né? 5 pessoas vão poder escolher aqui para trabalhar nas assessorias do gabinete. Só com uma explicação, acho que provavelmente 2 dessas vagas, eu não posso fechar isso com certeza, porque isso vai ser decidido ainda pela Procuradora-Geral, 2 dessas vagas serão no Palácio dos Bandeirantes, né? Muito provavelmente para exercer lá as atribuições na ATL, que é a nossa Assessoria Técnico-Legislativa. E a ATL tem uma atribuição relevantíssima, que é ajudar, né, o Poder Executivo a minutar os projetos de lei que são encaminhados para o Poder Legislativo, né. Tem uma atribuição também que eu julgo muito relevante da ATL, que é realizar a minuta das informações em ação de controle abstrato de constitucionalidade, né, seja aqui perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou no Supremo Tribunal Federal. Eu sei que eu recebo as minutas, né, para fazer uma revisão e protocolá-las. Quem elabora isso hoje lá na TL, junto com o Dr. Carlos, com a doutora Thelma, é um residente jurídico, né? Então, é uma atribuição muito relevante. E queria pedir também desculpa, o Thiago aqui já deu um alô para o pessoal de Brasília, peço desculpas por não ter falado antes, que está nos acompanhando aqui, e também para justificar que em Brasília, especificamente, quem vai fazer, não vai ter essa escolha, porque lá quem vai decidir é a chefia, é um setor muito específico da PGE, né? Então essa atribuição vai ficar lá com o Dr. Leonardo,
Então, especificamente aos residentes, aos colegas que vão realizar as atividades de treinamento prático em Brasília, não vão ter essa opção, o chefe lá vai direcionar em que área eles vão trabalhar. É isso? Alguém tem mais alguma dúvida? Desculpa, gente, um ponto importantíssimo. Também teremos teletrabalho, tá? Só para... Enfim, é isso? Walter, só um adendo, já que o Thiago comentou que as tarefas da fiscal são feitas na Rangel Pestana, do contencioso geral, a maioria, não todos, mas a maioria, são na Rua Maria Paula, do lado da OAB, a maioria. Detran fica dentro do prédio do Detran, que também é no centro, na Boa Vista, e SPPrev, eu não lembro onde é que está. Na Rangel Pestana. Rangel Pestana também? Rangel Pestana. Terceiro andar. Tá. Então, a maioria dos locais físicos nossos são esses. Pois não. Doutora, boa Boa tarde. tarde. Na parte da consultoria geral, as vagas são só aquelas 14 vagas que a senhora mostrou ou tem mais vagas aqui nesse prédio? Aqui no prédio, eu acho que a gente não vai ter nenhuma aqui. São todas fora. São todas em secretarias e autarquias ou núcleos que não ficam aqui no prédio. Então, ok. aqui na Pamplona, a gente não tem. A maioria é na região central, Ok. tá? Aí, assim, eu não vou falar todos os endereços Aham. aqui, Não, mas tudo quando bem. vocês escolherem, Só aí aquelas 14 que a senhora são mostrou. aquelas 14 ok. que eu coloquei ao final. Tá, já, doutora. Obrigada. Imagina. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Aproveitem, viu? Porque depois do intervalo nós daremos início ao processo de escolha de vagas. Então, este é o momento para que vocês perguntem aquilo que bem entenderem a nós sobre como trabalham os órgãos de consultoria, os órgãos de contencioso fiscal e não tributário também. Pois não. Essas últimas 5 vagas, né, que o doutor comentou de assessoramento, né? Aí algumas vagas seriam aqui nesse prédio e eu queria saber exatamente, mais ou menos, o que faz o procurador neste caso? Então, nós temos aqui as assessorias que integram o gabinete, né? Não foi definido ainda. Eu sei que 2 pessoas irão para as assessorias que ficam no Palácio dos Bandeirantes, muito provavelmente para a ATL, que é o órgão que eu mencionei anteriormente, que é o órgão responsável pela análise dos projetos de lei, das sanções e vetos também, que chegam para o governador, passa por esse nosso órgão, que é a assessoria técnico-legislativa. E 3 vagas dessas 5 serão destinadas aqui para o prédio. A Procuradora-Geral ainda não definiu em que assessoria que as pessoas serão destinadas, mas são assessorias que integram o gabinete. Tem assessoria de empresas e fundações, tem assessoria dos precatórios judiciais, né? Então, mas não houve uma definição ainda em quais assessorias essas pessoas serão, mas o trabalho vai ser aqui na Pamplona também, tá bom? E só, gente, em relação às dúvidas mais práticas, assim, do dia a dia, as dúvidas técnicas são de responsabilidade das áreas, dos procuradores que vão coordená-los, né? Isso também, as subs depois vão indicar quem que serão os procuradores que irão coordenar o trabalho dos senhores. Do ponto de vista prático, assim, do dia a dia, de frequência, dúvidas do dia a dia, a interlocução dos senhores vai ser principalmente comigo e com a Nathalie ali, que é responsável pelo centro de estágios. Então, eu acho que ela já foi conversando com os senhores, ela que encaminhou os e-mails, as mensagens pelo celular. Enfim, também, se vocês tiverem dúvidas ao longo do exercício das atividades de treinamento prático, fiquem à vontade aí também para entrar em contato com a gente. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu queria saber se quem quer trabalhar com licitação especificamente, independente da secretaria que pegar, sempre vai conseguir entrar em contato, né? Sim.
é um tema, como eu falei, é um tema transversal, ele tem em todas as secretarias, ainda mais agora com a nova lei, o que não vai faltar é dúvida a respeito de licitações e contratos. Então, realmente todas as consultorias jurídicas estão... Hoje, por exemplo, já recebi umas 5 perguntas sobre licitações e contratos, porque como é novo, está todo mundo pensando junto. O Dr. Walter, que ele já foi chefe da consultoria jurídica da SAP, né? Outras, né? Mas antes de ingressar aqui no Centro de Estudos, então, ele sabe muito bem a vivência, e licitação é um tema que passa por todas. Então, todas aqui, com exceção o único que não vai ter é o núcleo de direito de pessoal, que aí ele é muito específico, é matéria de pessoal. Agora, até a Fazenda junto ao Tribunal de Contas, porque tem as impugnações, tem as análise das contas, enfim, todas as outras aqui, a gente tem a matéria, além da matéria específica de cada secretaria ou autarquia, vai ter licitação e contrato, sim. Perguntas? Não? Então, uma última informação importante aí para a formação do convencimento das senhoras e dos senhores. Número de vagas por área, né? Não sei se já tem isso, mas me compete tornar isso público nesta sessão. Então, para a área de consultoria, temos 14 vagas. Consultoria 14. Contencioso geral, 28. Contencioso tributário fiscal, 18 vagas. Assessorias do GPG, conforme já dito pelo Dr. Eric, 5, sendo 2 na ATL e 3 aqui no gabinete, né? E 3 vagas em Brasília. Tá bom? O quadro de vagas é este. Eu estou me perguntando por que não temos vaga no centro de estudos, mas tudo bem. Na próxima a gente reserva pelo menos uma, né, Tiago? Bom, já que não temos mais perguntas, vamos fazer um breve intervalo de 20 minutos. Só um aviso, Walter. Pois não. Quem escolher contencioso geral, as 28 vagas contencioso geral, já fica convocado para amanhã voltar aqui e na quarta-feira também. Amanhã será feita a explicação dos núcleos do contencioso geral e na quarta a escolha dos núcleos por vocês. Então, terça e quarta-feira, quem escolher contencioso geral já está convocado para voltar aqui, tá bom? Quem escolheu o tributário fiscal, se puderem ficar ao final para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Consultoria também, tá, pessoal? Como eu falei, a gente precisa ver os endereços, o interesse de cada um, então a gente já define hoje mesmo, depois da escolha, tá? Amanhã, quem escolher isso, contencioso, qual seria o horário? Esse mesmo de hoje? Não tem horário fixo. Aí vai depender do seu combinado com o chefe do núcleo. Geralmente o horário é flexível. Ah, amanhã aqui é importante. Mesmo horário, 14 horas. Mesmo horário, 14 horas, tanto na terça quanto na quarta. Bom, podemos fazer o intervalo, então? 20 minutos, agora são 15 horas e 15 minutos. Voltamos às 15 horas e 35 minutos pontualmente. 15h35. Para darmos início ao processo de escolha de vagas.